Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre sistema imunológico, sobre imunidade, tá certo? Queria que vocês entendessem um pouquinho mais como é que funciona esse sistema dentro do nosso corpo. Então, vamos começar aqui falando sobre a palavra imunidade. A palavra imunidade, ela veio da palavra immunitas, que significa proteção contra processos legais dos senadores de Roma. Então, imunitas significa uma proteção. E aí na medicina foi criada a palavra imunidade, que é a proteção contra doenças. Então, imunidade é proteger o nosso corpo de doenças. Imunidade é isso. E para que isso funcione, nós descobrimos que temos um sistema chamado sistema imune. Está aqui, sistema imune. E esse sistema imune, ele é composto por órgãos, por estruturas anatômicas, que nós vamos falar daqui a pouco, por células, proteínas. Então é um sistema. Nós temos o nosso sistema respiratório, nós também temos o sistema imune. Nós temos o sistema músculo-esquelético, sistema digestivo, sistema endocannabinoide, que ele é modulador do sistema neurológico, imune e endócrino. Nós temos o nosso sistema imunológico, que é composto por essas estruturas. Por exemplo, aonde nascem as células do sistema imunológico? Nasce dentro do osso. No seu sistema imunológico, nasce na medula óssea. Nasce os linfócitos, não vou falar daqui a pouquinho sobre essas células. Nós temos o timo, nós temos a medula óssea, nós temos o timo que está aqui atrás do nosso peito, nós temos que são órgãos de primeira linhagem da imunidade, nós temos órgãos da segunda linhagem, que são os gânglios linfáticos, aqueles carocinhos que crescem debaixo da axila, pescoço, íngua, na virilha. Nós temos o baço, que está aqui no lado esquerdo do nosso corpo, tá certo? Então nós temos órgãos de primeira linhagem do sistema imunológico, temos órgãos de segunda linhagem. Nós, não só esse que eu falei, acabei de citar, nós temos outros. E o que é resposta imune do Alisson? Resposta imunológica, o que é isso? Na verdade, é como essas estruturas, esses órgãos, as células, proteínas funcionam. A resposta imune é a nossa fisiologia. Como o nosso organismo vai reagir diante de um agente agressor. Então, nosso sistema imune, muitas vezes, pessoal, ele pode responder de forma inadequada ou de forma exacerbada. Às vezes, uma picadinha de inseto incha uma mão, porque a resposta imunológica foi muito acentuada. Muitas vezes, o dano causado pela resposta imune é pior do que o dano causado pelo agente agressor. Por exemplo, uma picada de cobra na região da perna pode causar um inchaço a tal ponto de que as estruturas começam a ficar espremidas. A gente chama isso de síndrome de compartimento. Então começa a ficar espremida e a circulação é comprometida. Tá bom? Isso é só um exemplo de resposta imune. Pode ser normal, pode ser fraca, pode ser exacerbada. Então isso é um conceito de resposta imune. Autoimune, o que eu quis dizer autoimune aqui? Que essa imunidade, ela pode ser estimulada por as células do próprio corpo. Às vezes você tem células que estão alteradas e isso vai estimular uma resposta autoimune. Daí vem as doenças autoimunes e também ela pode ser estimulada por substâncias externas. Por exemplo, uma proteína de um vegetal que o seu corpo não está acostumado, ela penetra pela barreira do seu intestino e o seu corpo desencadeia substâncias para se defender e termina agredindo o seu próprio corpo. Isso é uma resposta de alta imunidade. Na nossa história da descoberta do sistema imune, nós temos um médico chamado Jenner, um médico lá da Inglaterra. Ele era um pesquisador e ele acompanhava a varíola bovina. E ele fez um trabalho, ele pegou a pústula da pele da vaca com varíola bovina
e inoculou no braço de um garoto de 8 anos de idade. Esse garoto ele não desenvolveu a doença quando teve contato com a varíola humana. É como se estivesse iniciando o processo da vacina. Por isso que, e também o Jenner observou, que as vacas que tinham a varíola bovina, elas não desenvolviam maior gravidade se contraísse uma nova infecção de varíola. Ele viu que a própria doença, o organismo da vaca desenvolvia uma imunidade, uma proteção. Imunidade é proteção. E essas vacas não tinham doença mais severa, tá certo? Por isso que a palavra vacinação vem de vacinos, que é a partir de vacas. Então a palavra vacinos significa a partir de vacas, daí tem a origem da palavra vacinação, tá bom? Bom, vamos agora pular para a parte 2, uma partezinha mais complicada aqui. Entender melhor que o nosso sistema imunológico, pessoal, ela se divide em uma imunidade natural. Você nasce com isso. Tem uma imunidade que a gente chama inata, natural. Essa imunidade natural, ela é composta por barreiras físicas e químicas. Por exemplo, a sua pele, o seu epitélio, do seu nariz, do seu pulmão, ele é uma barreira. O seu epitélio do seu aparelho digestivo é uma barreira para a penetração de micro-organismos, tá certo? Ele não consegue invadir o seu meio interior. Então, isso faz parte de uma imunidade inata, você nasceu com isso. Isso é uma barreira física. O muco produzido pelo seu nariz, pela sua mucosa, é uma barreira química, tá certo? E tem algumas substâncias, às vezes, nessas barreiras químicas, que são consideradas como se fossem antibióticos. Além disso, nós temos células que você já nasce preparado para te defender de forma ampla, que são neutrófilos. Aí a gente vê isso no exame de sangue, do hemograma, os neutrófilos às vezes podem estar muito baixo, e isso deprime, isso é um sinal de depressão do sistema imunológico. Nós temos os macrófagos, nós temos células NK, que são células, traduzindo para o português, são assassinas naturais, é célula de defesa, mais chamada de assassinas naturais. Nós temos algumas proteínas que são chamadas complemento, C3, C4, então nós já nascemos com isso, com essas barreiras aqui, tá bom? E nós temos a imunidade adquirida, é uma imunidade adaptativa. Essa imunidade, ela está composta de forma bem básica aqui pra gente, por linfócitos, são outras células de defesa, linfócitos, que se dividem em T e B, linfócito T e B. Os linfócitos B produzem os anticorpos. Então, os anticorpos que vocês já ouviram falar aí, eu tenho um anticorpo, por exemplo, IgG. Eu estou numa fase ativa de uma resposta imune adaptativa. Eu tenho agora um anticorpo IgG. Eu estou numa resposta tardia, já desenvolvi o anticorpo IgG. Eu estou, entre aspas, imunizado. Tá bom? Então, voltando para a imunidade natural é a primeira linha de defesa, é a sua mucosa, os seus epitélios, a sua pele, essas células que nós falamos aqui, é a primeira linha de defesa contra uma infecção, e ela já, de imediato, já está disponível, você já nasceu com ela, já está disponível de imediato. Enquanto a imunidade adquirida, adaptativa, ela é um pouco diferente, ela começa um pouquinho mais tarde, demora horas e horas e horas, 12, às vezes até 24 horas, para ela se iniciar. O primeiro organismo nosso tem que se virar com isso aqui. Aí depois que começa a imunidade, agora tem uma diferença. Enquanto aqui ela não é específica, aqui ela não consegue distinguir se essa bactéria é X, se essa bactéria é Y, se o vírus é X, se o vírus é Y. Aqui ela já é específica. Ela desenvolve uma especificidade, ela vai saber que se esse organismo, micro-organismo, teve contato novamente com o nosso corpo, ela já é específica, ela vai saber, ela desenvolve memória, tá bom? Então, quando você desenvolve por uma imunidade, um determinado patógeno,
Só tenho aqui a imunidade adquirida, ela tem uma memória e cada vez que você tiver contato com esse patógeno, vamos citar aqui, por exemplo, o vírus, a sua resposta imune adaptativa já está preparada e vai ter uma resposta mais exacerbada, tá certo? Então vocês entenderam aí uma imunidade que você nasce com ela e a outra que é adquirida, tá bom? E por finalizar a nossa conversa de hoje, vamos falar um pouquinho aqui da história. Olha, há 500 milhões de anos, que foi na explosão cambriana, nós tínhamos peixes sem mandíbulas que já tinham esse sistema de defesa inato. Aliás, as plantas já tinham um sistema de defesa inato, é um sistema de defesa antigo de milhões de anos. Essa lampreia já tinha até uma espécie de linfócito, como se fosse um adaptativo, mas era bem rudimentar. Já 360 milhões de anos atrás, mais recente, já tinha tubarão e eles já desenvolveram um sistema de defesa adaptativo com linfócitos que conseguiam reconhecer patógenos com especificidade e aí começou a evoluir. Então significa o quê? Os micro-organismos, quando agrediam determinados indivíduos, aí eu falo animais, plantas, eles tinham que romper a barreira da imunidade inata e depois os organismos, os indivíduos evoluíram e nós evoluímos com o sistema imune adaptativo. Agora os organismos que causavam infecção ou que agrediam, eles tinham que vencer a imunidade adquirida, tá certo? Então essa é mais ou menos o que eu queria falar hoje. É um vídeo inicial sobre o sistema imunológico de uma série que a gente vai fazer, onde a gente vai falar sobre o que influencia a nossa imunidade, tá certo? Os nutrientes que são impactantes no sistema imunológico. Você sabe quais são os nutrientes que são impactantes? Os macronutrientes, será que tem interferência? Proteína tem interferência no sistema imune? Será que vitaminas? Quais são as vitaminas que têm interferência no sistema imunológico? Mineral. Então, nós vamos comentar aqui sobre isso nos próximos episódios. Aguardo vocês lá. Um abraço.